Olá pessoal, felicidades a todos os filhos e filhas de Deus que vão ouvir e ver este vídeo. Desta vez, ou mais uma vez, nós não iremos aparecer, mas estamos trazendo um conteúdo didático e informativo de suma importância para nós, com a missão e o compromisso de informar. Lembrando que aqui nós temos compromisso com a verdade e com os verdadeiros. E também deixando bem claro que, uma vez que você vê este vídeo, e ser informado é caminho sem volta. Eu sou muito bem definido na minha crença hoje. Antes eu tinha algumas dúvidas a respeito da fé, a respeito das coisas, no que diz no tocante à espiritualidade, à Bíblia, a Deus, enfim, a Jesus, enfim. Hoje eu tenho minha fé bem definida, mas isso me veio a um alto custo, um alto preço. Eu cheguei à exaustão, quase que ao colapso mental, na tentativa de elucidar algumas dúvidas, quebrar alguns paradigmas. Mas hoje, graças a Deus, tenho minha fé definida e não tenho medo nem fujo da verdade. Eu tenho visto que pessoas, elas quando se deparam com a verdade, elas fogem, elas fecham os ouvidos, elas não querem ouvir. Eu as comparo com aqueles que ouvia Estevão falar, mas fechavam os ouvidos e arremeteram pedras contra ele. Mas esta é a nossa missão. Na verdade, por algum tempo eu pensei que a minha missão fosse outra, mas estou me redescobrindo e estou muito feliz por ter encontrado mais clareza, né? E lamento se vou importunar alguém, se vou deixar alguém chateado, mas a verdade, ela precisa ser proclamada. As pessoas precisam ser informadas. E o assunto que nós vamos trazer hoje é muito sério. Talvez o mais sério até aqui, porém ainda tem muito mais coisas para ser revelada. O assunto de hoje como vocês estão vendo aí na tela, nós vamos falar de duas coisas que não existem no Antigo Testamento. Muito bem, duas coisas que não existem ou não existem no Antigo Testamento. A primeira coisa que não existe no Antigo Testamento é Satanás. E a segunda coisa que não existe no Antigo Testamento é o inferno. Isso mesmo que você ouviu. Nem existe Satanás, nem existe inferno no Antigo Testamento. Bom, essa crença em Satanás e no inferno é uma das principais, é uma das matrizes, uma das colunas de sustentação para os religiosos, especialmente para os cristãos, para o sistema, o cristianismo. Mas estudando, meditando, inquirindo sobre o assunto, a gente descobriu que não existe Satanás, nem existe inferno no Antigo Testamento. O que é que isso quer dizer? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que não existe segundo o conceito cristão do Novo Testamento. Ou seja, ambos não têm o mesmo significado. O significado de Satanás no Antigo Testamento é um,
e no Novo Testamento é outro bem diferente. Então, o conceito de Satanás e o conceito de inferno que se tem no Antigo Testamento não é o mesmo que se tem no Novo Testamento. Portanto, não existe. Por isso que eu coloquei ali. Não existe Satanás e nem existe inferno no Antigo Testamento. O conceito. E o que é um conceito? É uma compreensão que alguém tem de uma palavra. É uma noção, uma concepção, uma ideia. Então, a ideia de inferno e a ideia de Satanás no Antigo Testamento é uma coisa. E a ideia de Satanás e de inferno no Novo Testamento é outra bem diferente. Na compreensão judaica, não se tem a ideia, nem a mesma noção que se tem no Novo Testamento. Portanto, o conceito que se tem sobre Satanás e inferno vem de outra fonte, não do Antigo Testamento. Qual o significado de Satanás, Satã no hebraico, no Antigo Testamento e para os judeus? E no Novo para os cristãos? Nós vamos ver aqui as diferenças. Por exemplo, no Antigo Testamento, na Bíblia dos judeus, Satanás ou Satã significa adversário. Também significa anjo servidor às ordens de Deus com acesso livre ao céu. Então, Satanás, Satã, no hebraico, no Antigo Testamento, significa adversário, anjo servidor às ordens de Deus com acesso livre ao céu. Nós podemos ver isso em Jó, capítulo 1, versículo 7. E um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio Satanás também entre eles. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo, já estou lendo o versículo 12, eis que tudo que tens está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então no livro de Jó, esses versículos demonstram aqui que em uma reunião formal no céu, se supõe que tenha sido no céu, em determinado lugar no universo, foi formulada, foi feita uma reunião e os filhos de Deus, os anjos, vieram se apresentar diante do Senhor e veio Satanás também, que é um anjo, entre eles. Observe que aqui na visão judaica do Antigo Testamento, Satanás tinha acesso livre, tinha afinidade, estava relacionado entre os filhos de Deus, ou seja, os anjos, tá bom? E ele veio para receber, ou acabou recebendo, né, uma missão, que era a missão de quê? De afligir a vida de Jó. Então o que é que nós entendemos? Que Satanás aqui é um anjo, filho de Deus, às ordens de Deus, ou seja, ele tem limitações igual todos os outros seres criados têm. E diz aqui o versículo que ele estava na presença do Senhor. Ora, se Satanás fosse arqui-inimigo de Deus, rebelado e expulso do céu, o que ele estaria, na visão judaica, fazendo em uma reunião íntima com os filhos de Deus? Não seria aqui uma falha da guarda do céu que não percebeu a presença dele. Ele não entrou invisível e apareceu lá dentro. Ele tinha acesso livre, veio no meio dos filhos de Deus e ali se apresentou para receber uma missão de Deus. Tá bom? Então o conceito do Antigo Testamento, da Bíblia dos judeus, da Bíblia hebraica, era que Satanás era um anjo com acesso livre ao céu e às ordens de Deus. A palavra Satanás era usada tanto para seres humanos quanto para anjos. E ele estava presente no Antigo Testamento nas maiores decisões. No livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 1, nós podemos ver que está escrito o seguinte:
E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Então, em mais de uma vez nós vemos que Satanás tinha acesso livre aos céus e participava de eventos importantes. Então, para o conceito judaico, para a Bíblia do Antigo Testamento, a definição de Satanás é que ele é um anjo a serviço de Deus, que se opõe a algumas questões, mas submisso, com acesso livre ao céu. Já no Novo Testamento, nós chamamos também a Bíblia dos cristãos, o significado de Satanás, diabo, é diferente. Ele é arqui-inimigo de Deus. Se rebelou, foi expulso do céu e montou um reino paralelo, né? Então, esse conceito do Novo Testamento é bem diferente do conceito do Antigo Testamento. Inclusive, lá é Satanás no Antigo Testamento, no Novo Testamento é diabo. O conceito do Novo Testamento é que o diabo, Satanás, é chefe do inferno, para onde vai levar os desobedientes, para castigá-los e ser castigado também por toda a eternidade. Então está bem elaborado aqui que o conceito do Antigo Testamento para Satanás é um e o conceito do Novo Testamento é outro bem diferente. Para os judeus, e segundo a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, Satanás nunca foi inimigo de Deus, nem rebelado, nem muito menos expulso do céu, e não tem reino algum. Portanto, o conceito que se tem sobre Satanás vem de outra fonte, não do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não apoia tal tese. Agora, se não vem do hebraico, da Bíblia do Antigo Testamento, de onde se tirou essa ideia? Como surgiu esse conceito? A partir de quando? É uma pergunta, porque o Antigo Testamento não apoia, não sugere nem define o Satanás e o diabo como um inimigo de Deus rebelado e expulso do céu. Não existe essa ideia, não existe esse conceito no Antigo Testamento de que Satanás seja arqui-inimigo de Deus, tenha se rebelado e tenha sido expulso do céu e constituiu um reino paralelo. Enfim, essa ideia não é da Bíblia do Antigo Testamento, tá bom? Outro conceito aqui de inferno e suas diferenças. Vamos ver aqui, já vimos a diferença entre Satanás no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Vamos ver também as diferenças sobre o conceito de inferno, né? Vamos ver aqui se tem alguma ligação. No Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. A palavra inferno no Antigo Testamento, ela é sepultura, tá? Toda vez que você pegar uma Bíblia hoje, essa que está na sua mão, na sua casa, e lê-la no Antigo Testamento e tiver inferno, ela é uma tradução da palavra Sheol, que significa para o judeu sepultura, tá? Então, se traduz para o Novo Testamento por inferno, mas a palavra é Sheol, e o sentido da palavra Sheol é sepultura. Também aparece, em alguns casos, em sentido místico para os judeus, como lugar de purificação espiritual, como se fosse purgatório. Isso é uma outra teoria, enfim, de algumas correntes do judaísmo, mas originalmente a palavra significa, etimologicamente a palavra significa sepultura. Ok. No sentido geral, lugar físico para onde vão todos os mortos. Essa palavra, Sheol, sepultura, foi mal traduzida da Septuaginta para a Vulgata, dando a ela um sentido que não é o original, conforme consta lá no Antigo Testamento. Então, quando foram traduzir a Bíblia da Septuaginta para a Vulgata, do latim, a palavra equivalente que acharam para Sheol foi inferno. Por isso, quando a gente lê hoje a Bíblia, nós vemos a palavra inferno lá no Antigo Testamento, porém o sentido é bem diferenciado.
É aqui onde mora, onde reside o grande problema. É aqui onde nós nos deparamos com um equívoco milenar. No Novo Testamento, na Bíblia dos cristãos, nós encontramos a palavra inferno, e o sentido dessa palavra inferno é muito diferente de Sheol. Sheol é apenas sepultura, lugar para onde se vão os mortos, onde a memória fica esquecida. E o inferno, no Novo Testamento, é lugar dos mortos que sofrem conscientes. Destino de todo aquele que não aceita Jesus em vida. Tem o significado, o sentido de que foi preparado para o diabo e demônios. Também ganha o sentido e o significado de afastamento total de Deus. Caminho sem volta. Lugar onde a ira de Deus será irreversível, sem aceitação de apelo e misericórdia. Portanto, há uma grande diferença da palavra Sheol, que é traduzida por inferno, e a palavra inferno do Novo Testamento, que permeia toda a Bíblia. O sentido de inferno sofreu uma influência pagã grega helenística, foi potencializada, distorcida do seu real sentido, ganhando um significado negativo e bem mais amplo. Portanto, assim como Satanás não tem respaldo no Antigo Testamento, o seu significado não tem respaldo, o Antigo Testamento não dá sentido, não dá apoio para o significado de Satanás que está no Novo Testamento. Então, assim como o sentido de Satanás, inferno também mudou o sentido. Sofreu uma influência pagã grega, ganhou um significado negativo e bem mais amplo. Se os teólogos quiserem apoiar suas ideias, terá que dar outra explicação para esse sentido mais macabro que deram a Satanás e ao inferno. Porém, não há como se apoiar no Antigo Testamento. Então é bom que fique bem claro aqui o seguinte: não existe Satanás e não existe inferno no Antigo Testamento. A palavra Satanás e a palavra inferno ganharam um sentido que ela tem hoje a partir de um certo ponto e na teologia do Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento não apoia a ideia que se tem de Satanás e de inferno hoje, no Novo Testamento. Não há respaldo, tá bom? E como é que isso ganhou sentido diferenciado? Por que foi traduzido dessa forma? Aí nós veremos nos próximos estudos, se você nos acompanhar, nos der o prazer de nos acompanhar aqui no canal. Muito obrigado, espero ter ajudado, tá bom? Espero que você veja todos os vídeos, os que já foram gravados, os que virão pela frente, para você ir abrindo a sua mente e cair na real, tá bom? Enxergar o óbvio e não se embaraçar e não aceitar aquilo que você escuta por aí, porque nem tudo que se diz sobre a Bíblia é o que a Bíblia está querendo dizer. Muito obrigado, até o próximo vídeo.